Isso até para o pessoal que está nos acompanhando e está fazendo esse processo de transição ou está querendo colocar o pezinho no tributário, foquem bem nessa frase, né? Poder e ocupação de espaço com competência e se mostrem dispostos a contribuir. Porque a hora que a gente se apresenta, a gente está ali e que os nossos mentores, os professores nos enxergam, eles vão nos dar muitas oportunidades. Oportunidade de aprender cada vez mais, oportunidade de ver o que as outras pessoas estão tendo de dúvidas que vêm de clientes, enfim, isso aprende muito. E aí fica muito mais fácil para cada vez mais vocês serem realmente profissionais capacitados, raros e valiosos, né? Como a gente sempre incentiva aqui que os profissionais sejam. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro. E aqui nesse podcast que nós discutimos estratégias para promover o desenvolvimento econômico do Brasil, sempre unindo inteligência tributária e inteligência de negócios para que as empresas cresçam de forma sustentável e ética. E no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que é um pouco controverso, mas eu sei que se for o seu caso, vai fazer muito sentido. Como iniciar na carreira tributária mesmo sem ser advogado ou contador. E muito prazer, eu sou Letícia Amaral, sou tributarista de inteligência de negócio, sou a hostess desse podcast. E para falar sobre esse tema controverso, uma pessoa que já teve muito resultado no tributário, uma pessoa muito querida, que já está aqui na nossa comunidade de tributaristas de inteligência de negócios desde o início e que não é advogada nem contadora, mas é a única pessoa da nossa comunidade que recebeu o nosso troféu de diamante brilhante, 50 milhões de reais faturados com serviços tributários. Ou seja, é possível sim ser um baita de um tributarista, mesmo sem ser advogado ou contador. Seja muito bem-vinda, minha querida Helena Roberto. Um grande prazer tê-la aqui de novo, depois de tanto tempo, né, que a gente não fala aqui presencialmente no podcast. Olá, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. É sempre bom falar com você. Então, você é uma pessoa que me inspira muito e é responsável pela minha carreira no tributário. Então, eu sou muito grata, porque se não fosse por você, eu não seria uma tributarista, eu não teria iniciado e dado esse pontapé. Então, muito prazer, eu sou Helena Roberto, administradora de empresas. Então, assim, eu brinco que eu sou do contra, né? Eu vim já do contra. Mas eu tive alguém que pegou na minha mão e acreditou em mim para me ajudar a começar. Isso, e você também rompeu mais uma barreira, né? Que é a barreira dos grandes centros. Então, além de não ser advogada nem contadora, ou seja, você falou administradora de empresas, você vem de uma cidade muito pequena. De onde que você vem, Helena? Onde que você está localizada fisicamente, Eu moro em Goiandira, que fica no interior de Goiás. Então, é uma cidade hoje de 5 mil habitantes, cidade bem pequenininha. E, por incrível que pareça, na minha cidade é onde eu tenho menos clientes. E hoje a gente atua, principalmente nesse modelo home office, né, no país todo. Mas essa crença limitante de ser de cidade pequena, ser do interior, no tributário ela não cola. Ela não cola. Então, isso aí a gente tem que passar. A gente vai falar durante o podcast, vamos quebrar algumas crenças limitantes aí do pessoal. Então, a primeira crença é que é possível sim ser tributarista, é possível sim atender grandes negócios, mesmo sem ser advogado ou contador. Essa é a primeira crença que a gente vai colocar por terra aqui. A segunda crença é que não precisamos estar em grandes centros para poder termos sucesso na área tributária. E a terceira grande crença é que a gente não precisa nem ter, de fato, um escritório físico, né? Ter pessoas trabalhando presencialmente ao nosso lado para atendermos empresas de todo o Brasil. Bora falar sobre esses 3 temas? Bora falar. Então, vamos lá. Para que a gente comece, eu quero que você contextualize um pouquinho da sua história e em que momento que o tributário cruzou a sua jornada, né? Em que momento que você abriu os olhos para, quero fincar meu pé no tributário? Então, eu estava logo depois de formar, pouco depois, um ano depois que eu formei, eu comecei... Você é formada há quanto tempo, Helena? Eu formei em 2016. 16. Eu fiz o caminho inverso, né? Eu fui ter filhos, esperei os filhos, depois eu fui para a faculdade. Então, eu formei em 2016 e 2018 foi quando eu entrei numa instituição financeira. E logo na sequência eu já comecei a fazer pós-graduação em gestão financeira e controladoria. Lá eu tive um pouco mais, porque na graduação foi tudo muito rápido, mas foi um pouco mais de acesso ao tributário.
Então, tinha uma disciplina, inclusive, o meu TCC foi baseado na recuperação de créditos de monofásico Simples Nacional. Inclusive, Simples Nacional é a minha paixão. Então, foi o primeiro contato meu no tributário. Então, fiz o meu TCC e tudo e comecei a ter um viés, já concomitante com o trabalho e tudo, e comecei a ter um viés voltado para a parte da consultoria. Mas uma consultoria muito focada no financeiro, nessa reestruturação das empresas e tudo. Só que eu ia lá, reestruturava a empresa e o que aumentava? A carga tributária. Então, esse meio que ficou um gargalo ali e tudo. E assim, quando a gente fala de tributo, eu lembro da minha orientadora, quando ela se ofereceu para ser a minha orientadora, a gente estava na disciplina e eu ficava assim, eu não entendo. Isso na faculdade? Na pós-graduação. Pós. Falei, eu não entendo por que a gente tem que pagar imposto, gente. Porque a gente fala imposto, né? Depois que a gente vai entender um conceito do tributo. E eu comecei a reclamar. Falei, se eu quero, é para saúde, é para educação, é para estrada. Se eu quero saúde, eu preciso ter plano. Eu faço particular. A estrada tem pedágio, educação tem escola particular. Aí ela brincou e falou assim, mas você não precisa revoltar, você está muito revoltada com essa matéria. Vamos fazer nesse tema, então, o seu TCC? E acabei migrando para esse tema, foi quando eu tive um contato então maior. Você fez o teu TCC em tributário a partir de que você era uma revoltada em relação à alta carga Exatamente. tributária. Mas até ali você não tinha nenhum pezinho no tributário. Nada. Só uma revolta pessoal mesmo. Zero. Assim, de ver por que a gente paga tanto imposto e mesmo assim tem que ficar pagando para iniciativa privada, é isso? Exatamente. Foi mais ou menos assim. E aí eu comecei com a parte da consultoria e veio essa situação. Aí eu comecei a fazer curso, né? Falei, vamos fazer curso. Depois que você acabou a pós. Durante a pós. Já durante a pós, ali, finalizando a pós. E profissionalmente você estava numa instituição financeira? Numa instituição financeira, lá, bonitinha, Nada CLT. Não trabalhando nada com tributo? Nada. Eu estava pensando em começar a fazer consultorias, ali em paralelo. Mas aí veio o pensamento, mas os primeiros estudos também sempre me barravam no tributário. Melhora o faturamento, porque assim, tem a tributação da renda, né? Então, melhorei a renda, aumenta ali. E aí eu peguei e comecei a estudar. Aí estudei, fiz curso de recuperação de crédito, comecei a me aprofundar um pouco. E aí veio a lacuna. Então, não dá para me atuar, não dá para me fazer isso. Comecei a pensar no tributário como uma profissão, mas sem atuar. E aí eu fiz um monte de curso. Terminei a pós, curso. E continuando fazendo curso. E aquela lacuna. E aí um dia eu peguei... Lacuna do que você disse? Parece que tudo eu estudava, mas eu não conseguia pensar como aplicar aquilo na prática. Entendi. Então eu estava acumulando uma bagagem de conhecimento, mas na prática eu não sabia como fazer aquilo. Como reduzir essa carga tributária efetivamente, como que eu ia fazer. Porque assim... Estava adquirindo informação, eu não sabia como transformar, monetizar Exatamente. isso aí, ou transformar isso em serviço efetivamente. E assim, eu falo que eu sempre quis ser CLT. Achava muito bom ser CLT, eu nunca quis empreender. Então, eu não venho com esse pensamento, porque tem gente que já nasce com a veia empreendedora. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que gostava ali de da ter... segurança, entre aspas, do CLT, né? Não que eu me importasse, assim, igual questão de bater meta, esse tipo de coisa, mas eu queria saber como eu tava bonitinho ali todos os meses fixo. E aí eu não tinha coragem de trabalhar, de atuar nessa área, justamente por isso que eu achava que sempre faltava alguma coisa, eu precisava de mais. E aí foi onde eu comecei a pesquisar o currículo dos meus professores. Eu tenho uma professora minha uma vez que me disse, inclusive, uma recentemente falou, conheço o mestre dos seus mestres. E aí eu peguei e fui pesquisar. E o que tinha em comum no currículo desses professores que eu estava fazendo curso? O IBPT. Foi quando eu conheci o IBPT. Eu até comentei esses dias, o pessoal falando assim, apareceu no Instagram alguma coisa. Eu falei, não, eu que fui atrás do IBPT. O IBPT não veio por tráfego pago, nada, foi eu que fui atrás. Até porque isso faz muito tempo já, né? Foi em 2019. 2019, a gente ainda nem fazia muito tráfego pago Tava começando a parte do digital. Sim, a primeira pesquisa que eu fiz ainda estava no Formação Tributarista. Sim, antes de existir o Formação Tributarista do Futuro. Isso. E aí eu comecei a namorar, aí já comecei a te seguir, e fui vendo ali, eu falei assim, opa, eu acho que é aqui. E quando foi finalzinho de 2019, já na segunda turma do Formação Tributarista do Futuro, eu ingressei. Aí eu ingressei. Só que ainda assim, eu ainda tinha medo.
eu comecei a preencher algumas lacunas, eu já comecei a entender na prática como que eu ia começar a aplicar aquele conhecimento, porque a formação, ele dá uma base muito boa, né? Então, assim, todo mundo, a hora que vai para o tributário, tem um pensamento muito fechadinho, principalmente na recuperação de crédito. Só que eu, desde o início, não era bem a recuperação de crédito. Para mim, a recuperação de crédito, ela viria como uma consequência de outros trabalhos. Né? Isso. E aí, eu não conseguia entender o quão amplo era. No FTF, eu entendi a amplitude do tributário. O tanto que essa profissão é ampla e que a gente podia seguir vários caminhos. Então, do FTF... E ainda assim, mas não comecei. Ainda não comecei. Ainda fiquei ali na base tateando. Estava. E você tinha uma curiosidade, tá? Nessa época, você tinha essa... Como que foi para você lidar aqui? O tributário normalmente é uma área voltada a advogados e contadores. Você tinha alguma crença? Para você tranquilo? Eu tinha uma crença. A hora que eu comecei, principalmente a hora que eu comecei a aprofundar, eu descobri que eu precisava fazer outra faculdade. Falei, gente, eu vou ter que fazer ou contábeis ou direito. Ou direito. Eu não vou poder atuar. Porque senão não consigo atuar. Eu era dominada, essa profissão é dominada por contadores e advogados, e eu pensava assim, não, mas espera, eu preciso ter um pouco de conhecimento na administração, talvez o direito vai fazer mais sentido. Não, mas a contabilidade eu posso eliminar a matéria, eu vou fazer mais rápido. Mas eu tinha, sim, essa crença. Essa crença, ela só caiu, e eu já tinha, inclusive, começado a atuar no tributário, numa mentoria. E aí eu fiz um comentário com você. Então, assim, por isso que eu falo que você é responsável por tudo, desde o início. Mas aí a gente já dá um pulinho aqui, uma avançada, mas foi numa mentoria e você ainda finaliza e fala, graças a Deus que você entendeu que não precisa de outra graduação. Então, assim, eu tenho 3 frases suas que me marcaram muito, né? Que é a primeira, quando eu comecei a atuar, que acabou virando a frase, os alunos também estão usando muito, que foi o do despertar, né? Você fazia o despertar do diamante. Até para quem não acompanhava nessa época, só fazendo um contexto histórico aqui, o IBPT vai completar 33 anos em 2025. Então, o IBPT é muito antigo. Mas em 2018, a gente fundou o IBPT Educação, que é justamente para consolidar toda a parte educacional do Instituto. E eu fui a fundadora do IBPT Educação lá em 2018. Em 2019, a gente migrou pro online, pro digital. Aí eu criei o perfil Tributarista do Futuro, comecei a produzir conteúdo. E a gente tinha dentro do IBPT Educação o curso Formação de Tributarista, que é um curso que existe desde 1999, foi um dos primeiros cursos online que existiram, e o primeiro curso de formação de tributarista, que migrou do IBPT para o IBPT Educação, e a gente tinha alguns outros cursos na área tributária. Só que em 2020 foi, de fato, quando eu entendi que eu precisava mudar o que a gente tinha na formação de tributarista, trazer o viés da inteligência de negócios, que já era algo que a gente estava trabalhando dentro do IBPT fazia muito tempo. E aí fundamos a primeira turma da formação de tributarista do futuro em 2020, foi em maio de 2020. E ali logo na sequência, acho que agosto, setembro, que foi essa segunda turma que a Helena entrou. Então, foi justamente bem no comecinho. Foi bem no início. Eu comecei a namorar desde do FT, né? Era FT. Era o FT. Aí eu comecei a pesquisar, dar uma namorada ali, veio a primeira turma e não deu pra mim na época, na primeira turma, inclusive por questões financeiras. Eu não consegui ingressar na primeira turma. Falei, deixa eu me organizar financeiramente, porque eu quero fazer. E aí na segunda turma eu consegui. Eu já consegui, já tinha dado uma estabilizada ali, uma organizada pra conseguir entrar. E aí o do despertar do diamante, né? Eu já era aluna, né? Já tinha começado ali, não era mentorada, era aluna. E eu levantava às 7 horas da manhã. Que a gente fazia as lives bem cedinho. Bem cedinho. Então, era o despertar mesmo. Despertar. Fazia live 7 horas da manhã. 7 horas. Aí eu levantava e eu já começava o meu dia assim. Então, eu ia me arrumar para poder ir pro trabalho, já escutando ali a live no Instagram. Já escutando a live. Eu almoçava te ouvindo. Eu ia trabalhar com fone de ouvido te ouvindo. Eu almoçava. Fez uma imersão, né? Fez uma imersão. O tempo todo. Então, assim, só ficava... tipo, você almoçava comigo, você acordava comigo, você jantava comigo. Parte da sua vida. Sim. A minha rotina, você estava ali a maior parte do meu tempo. E assim, só que aí, continuando aquilo, né?
Mas como que eu vou colocar isso? Como que eu vou fazer? E eu fiz um comentário. Eu falei, eu tenho muito medo de atuar, muito medo de começar. Mas uma das coisas que também me prendia era, eu não posso por não ter essa profissão. Eu sou administradora. Então, isso é advogado que faz, isso é contador que faz. E aí eu olhava e falava assim, mas é dominado pelo mercado, mas não tem nada falando, nada que me impede. Mas eu ficava naquela, eu posso ir, eu não posso ir, eu vou, não vou. E aí você respondeu lá o meu comentário e falou, tá com medo? Vai com medo mesmo. E eu falei, E aí você foi um tabefe na minha cara. Eu passei esses dias sem chorar, mas foi assim, essa frase me marca muito, porque sem ela eu não teria começado mesmo. Isso então, foi assim, quando? Foi 2020. Foi mais ou menos ali, acho que meados de... Foi outubro, setembro, outubro. É porque eu abri... não foi antes, porque outubro eu abri a empresa. Outubro eu abri a empresa. Foi quando eu comecei a atuar. Eu já comecei a atuar com a empresa aberta. Então, assim, eu nunca achei que eu era capaz. Nunca. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei de aprofundar, mas eu nunca achei que eu era capaz. Eu nunca achei que eu fosse dar conta. Então, quando eu escutei essa frase, eu já tinha estudado sobre a síndrome da impostora. Eu falei, gente, será que eu tenho isso? Eu vou ter que ir no médico, eu vou ter que ver alguma coisa. Porque eu realmente não achava que eu era capaz. Mas aí essa frase não era pra chorar. Não, mas é que são coisas emocionantes da vida, né? Mesmo. Mas essa frase realmente, assim, foi um que eu falo que tem 3 fases que me marcou. Aí eu comecei. Aí logo vem a mentoria, né? E aí eu falei assim, eu tenho suporte, eu vou conseguir. E aí comecei, aí um dia na mentoria você fez esse comentário, porque eu ainda tinha esse sentimento em mim, que eu precisava de uma nova graduação. E isso ia me atrasar, né? Porque se eu ficasse apegada na graduação... Só estudando. Ia me atrasar bastante. E aí na mentoria você pegou e falou. E aí a gente conversando e tudo, e aí no final você pegou e falou assim, não, ainda bem que você... resolveu, porque daí foi quando caiu a minha ficha. Eu falei, gente, eu não preciso. Inclusive, eu já tô atuando, eu já tô levando o resultado, eu já tô fazendo alguma coisa. Então, foi quando eu peguei, aí logo você lançou foi depois do Diamante Vermelho. Foi depois do Diamante Vermelho. O Diamante Vermelho, para quem não sabe, a gente tem dentro aqui da nossa comunidade tributarista de inteligência de negócios, uma gamificação. Então, a gente incentiva os alunos a, de fato, monetizarem o conhecimento, né? De fato, praticar e receber os seus honorários. Então, o Diamante Vermelho simboliza o primeiro diamante da jornada, que são os primeiros 30 mil reais em serviços tributários faturados, né? Isso foi mais ou menos ali entre janeiro e fevereiro. De 2021 já, 21. né? Em abril eu pedi conta do banco. Nossa, foi bem rápido. Foi. Em abril eu pedi conta, porque daí no tributário ele já me rendia muito mais do que o meu trabalho. Então, e isso assim, nas horas extras, porque acaba que o tributário, eu tive que fazer ele nas horas extras. Então, era o tempo que a tua jornada de trabalho era 8 horas? 8 horas, de segunda a sexta, e às vezes a gente ainda tinha treinamento final de semana e tudo. Então, eu trabalhava final de semana e algumas horas do meu dia. Inclusive com uma dificuldade de atendimento, né? Porque o horário comercial eu estava trabalhando. E como que você fazia para prospectar os clientes? Presencialmente. Mas eu comecei no primeiro eu comecei em casa. Eu listei todo mundo que poderia ser um potencial cliente. Que é aquilo que a gente fala de fazer a lista, né? Do passo 1, listar os clientes. E quem me conhecia? Eu falei, as pessoas, então eu vou aqui no meu círculo de confiança, principalmente, tem pessoas que me conhecem como pessoa, no pessoal, tem aqui empresários que me conhecem como profissional, porque eram pessoas que eu cuidava da conta deles. Eu falei, é nesse pessoal que eu vou primeiro. E foi assim que eu comecei. Então, primeiro eu listei e aí fui atrás, né? E fui atrás, inclusive, o meu primeiro cliente foi a primeira pessoa que eu fui atrás. Você conseguiu com o primeiro? Com o primeiro, porque daí a gente começou a conversar, eles já me contaram a dor deles ali, e aí fui certeira, eu fui em cima, ali a gente conversando. Qual que era a dor deles, você lembra? Lembro, porque na verdade o que acontece? Era uma família, são 3 irmãos, que ganharam dos pais o negócio deles. Só que existia muito conflito familiar. E aí, nesse conflito familiar, tinha a questão do conflito familiar e uma desorganização ali financeira até mesmo pelo conflito. E assim, e eu ainda peguei, como eu tinha o pezinho ali no financeiro, né? Então, eu aproveitei esse viés para me poder adentrar e logo conseguir olhar também o tributário.
Mas eu lembro que a maior dor deles mesmo era essa questão dessa desorganização, aquela sensação do empresário. Trabalho, sei que dá muito dinheiro, só que no entanto eu não vejo vendo. lucro. Não vejo resultado. Não, isso que você fez foi muito legal, porque você já pegou uma expertise que você tinha, né, do lado da gestão financeira, e a gente sabe que o tributo está em tudo. Então, você já pegou algo que era forte teu, né, que já vem tanto da tua formação como da tua experiência profissional, trouxe isso no contexto de ouvir a dor do cliente. Isso é muito importante, tá, pessoal? Sempre que a gente vai falar de prospecção, na verdade, a gente está levando uma solução a uma dor, normalmente, que o empresário tem. Então, identificar qual é essa dor, para que a gente saiba qual que é o melhor remédio, é muito importante. Então, você fez isso, identificou essa dor, que era essa desorganização na empresa, né, do ponto de vista financeiro, por conta do conflito, e sabia que o tributário ia estar ali em algum momento. E aí você conseguiu fechar o quê? Uma consultoria com eles? Fechei uma consultoria. Então, a gente fechou a consultoria já ali com viés tanto no planejamento financeiro, e aí o financeiro eu já coloquei o tributário junto, porque era necessário, né? E aí fechei essa consultoria com eles, a gente fez ali, eu fiz o acompanhamento durante um período, montamos todo o planejamento, toda a reestruturação financeira, tributária, cadastro de produtos, fiz levantamento. Esse foi o teu diamante vermelho. Foi meu diamante vermelho. Esse foi o teu contrato de 30 mil, que legal. E ele foi o contrato fechado, não foi nem juntado, foi um único contrato nesse valor. Que foi nesse valor. Então, aí foi o meu primeiro, meu cliente semente. E aí, desse cliente, principalmente com as indicações e tudo mais, começou a vir outros clientes. E esse cliente era da tua cidade? Não era da minha cidade, era de uma cidade vizinha. Ah, uma cidade da região. Da região. Aí, o da minha cidade, depois da minha cidade, todos da minha cidade que eu atendi inicialmente foi com recuperação de crédito. Que foi. E aí o pessoal ficou me conhecendo nessa parte. Mas eu consegui, inclusive o meu primeiro cliente, eu consegui aplicar aquilo que eu mais gosto ali de trabalhar dentro do tributário. Que foi interessante esse caso. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por eles. Pessoal, gente... Que você fez meio que uma governança para eles, sim, né? Uma sim. governança tributária ali, olhou da parte financeira, mas você fez meio que... E sem entender a governança ainda, né? Eu não tinha nem chegado nessa parte ainda do curso. Mas no final das contas foi mais ou menos isso que você fez. Que legal. E aí, isso a gente tá em 2021, né? Foi logo o teu... 2021 foi isso, né? 2021. 2021. E foi esse cliente que te incentivou a pedir a demissão do banco? Não só esse cliente, porque eu comecei... Porque logo na sequência com ele vieram vários outros. Né, vieram vários outros ali junto, que foi o que ocorreu. Foi muito rápido mesmo. Então, já estava com contratos fechados, já tinha diagnóstico prévio ali das RCTs, e com isso eu já estava ganhando mais, igual eu falei, eu estava ganhando mais se eu ganhava no banco, e eu falei, gente, só com poucas horas de trabalho? Só no tempo livre, esse extra que eu pensei que ia ser uma renda extra. Só na renda extra? A minha renda extra, ela já dominou muito mais. Já superou a renda principal? Isso. E é porque eu tinha um plano que eu falei, eu vou me estruturar e tudo. E a partir do meio do ano eu vou começar a pensar, às vezes no final do ano e tudo. Eu tinha ali meio que um planejamento para poder me organizar. Falei, eu preciso comprar um computador novo ali para mim, dar uma reformada para fazer meu escritório em casa, para ter um ambiente ali separadinho e tudo para mim poder trabalhar. Então, eu tinha feito esse planejamento para ir juntando esse dinheiro, guardar ali mais 6 meses de salário ali, que é o que eu gasto, das minhas despesas, para mim poder ficar tranquila e tudo. Só que foi vindo... reserva de caixa. Só que foi vindo tudo muito rápido. Então, assim, questão de poucos meses eu já estava com tudo. Eu já estava com dinheiro de reforma, eu já tinha comprado um computador novo. Então, assim, foi muito rápido, porque o primeiro dinheiro ele foi para investimento. Né? Então, tudo que vinha do tributário, eu pegava e guardava a parte, porque eu queria fazer reforma. Aí, já fui melhorando o meu computador, fui fazendo alguma coisa. Porque o meu notebook foi o meu notebook lá do tempo do EPA. Por aí. Por aí. O danadinho, até para ligar hoje, ele demora. Tanto que ele começa a pensar. Ele precisa pensar para poder ligar. Então, precisava de uma máquina ali. O meu marido usa uma expressão, que a gente no interior, né? Então, o que faz o peão é a ferramenta. Isso é verdade. Então, no meu caso... O machado tem que estar afiado, tem que estar afiado. Então, eu precisava, pensava, senão ainda... Porque manipula um volume muito grande de informação, Sim. né? Então, quando pega ali, vai converter um XML e tudo. Então, assim, eu precisava, naquele momento, de uma máquina mais rápida para poder me ajudar a otimizar o meu tempo. Então, assim, eu fui conseguindo isso, e aí quando foi em abril eu já acabei pedindo conta mesmo, cumpri... E você tinha entrado na mentoria, você entrou na primeira turma da mentoria? Da primeira turma da mentoria. Na primeira turma, que foi quando eu lancei começo de 2021, né? Uhum.
Eu entrei na primeira turma, eu tô com você desde o início. Que era o tributarista 100K, né? Isso. Tributarista 100K. Não, acho que não era nem 100, era 30K. Não, era 100. Era 100? Aham, mentoria tributarista 100K. E da mentoria, você pegou, foi quando eu tive o insight de parar de sofrer. De parar de sofrer em ter que fazer uma nova graduação. Eu penso ainda em fazer direito, mas assim, é porque é uma profissão que eu me apaixonei. Eu me descobri apaixonada pelo direito. Então, assim, a gente vê muita coisa o tempo todo. Então, assim, mas não que eu ache que eu tenho uma necessidade profissionalmente hoje de fazer. Mas aí já seria uma questão de uma realização pessoal. Sim. Mas, assim, falar que... De um sonho, né? De um sonho. É porque assim, eu me descobri realmente muito apaixonada pelo direito. Algo que... Quando eu fui prestar vestibular... Eu tava contando isso para as meninas, acho que eu nunca comentei isso. Eu prestei para fisioterapia, a propósito. Olha só. Para fisioterapia. Totalmente aleatório. Sim, não tem nada a ver. Eu vinha da área da saúde, né? Eu saí da área da saúde quando eu formei. Porque eu era auxiliar de análises clínicas, trabalhava no laboratório de hospital. Então, quando eu prestei a vestibular, eu prestei muito focada sempre na área da saúde. E eu prestei em fisioterapia, eu passei em terceiro lugar que eu fiquei. Olha só. E a minha segunda opção não era... Aí tinha a parte lá, coloca uma segunda opção. A minha sogra ainda me perguntou assim, por que você coloca direito? E ela, não, Deus me livre de fazer direito. Eu falei isso pra ela. Agora, olha agora. Ah, como muda, né? O mundo dá voltas. Como Muitas. E aí, depois, acabei não fazendo fisioterapia. Ia ficar apertado ali, questão de trabalho, filhos e tudo. Faculdade presencial, todos os dias. E acabei não fazendo e um tempinho depois ingressei na administração. E gostei muito da minha profissão. Mas também não é uma profissão que te valorize, né? Que te ajude. Tanto é que eu saí eu formei e fui dar aula. Logo, dando uma aula, entrei no banco. Ah, que legal. Uma coisa puxou a outra. Mas foi importante tudo encaminhando. Pra tua jornada, né? Sim. E aí, você comentou assim, que foram 3 frases que foram marcantes, né? Que é... tá com medo, vai com medo mesmo. Aí, qual que é a outra que você falou? A outra foi quando você falou pra mim que eu não precisava ser advogada ou que contadora. E qual que é a última? A última, eu já era professora da casa. Ah, é legal, gente. Então fala a frase, depois a gente fala sobre como que você começou a dar aula dentro do BPT Educação, que hoje é BPT-LA, né? Porque você sempre pergunta se a gente se sente valorizada, né? Aí você pegou e utilizou a frase que seu pai te falou. Você pegou e falou pra mim, acho que foi até numa live nossa e tudo, que você pegou e falou pra mim que poder é ocupar o espaço com competência. Que é a frase do GLA clássica. Isso. GLA é meu pai, tá, gente? O Berto Luiz Amaral tem episódio dele aqui no podcast. Quem não viu, já vamos deixar aqui para vocês assistirem, que vale a pena também ver essa história. E aí, na sequência, você completa que todos os lugares que você me colocou, eu ocupei o espaço com competência. Nesse momento, foi o momento que eu me senti a profissional mais valorizada do mundo. Ah, que legal. Então são essas 3 frases. Essas 3 frases realmente, assim, elas me impactaram. Elas fazem muito parte da minha jornada mesmo. Mas eu sempre gosto de enaltecer os alunos que realmente demonstram poder, né? Que estão sempre ali, primeiro, ajudando a comunidade, né? Ajudando os outros alunos. Eu sempre estive como uma pessoa muito proativa nesse sentido de querer ajudar, acima de tudo. Sempre no que estava dentro da tua alçada, da sua competência, de incentivar, de se mostrar muito solista no sentido de ajudar as outras pessoas. Então, isso sempre foi um ponto que me chamou muito a atenção. E, se você for ver, todos os alunos que acabam entrando e crescendo mais dentro aqui da nossa comunidade são pessoas assim. Uhum. São pessoas que estão sempre dispostas... Primeiro, são pessoas dedicadas, que colocam em prática e estão sempre dispostas a ajudar os demais. Então, isso me chamou sempre a atenção. E como eu vinha vendo todo esse teu crescimento, né? Aí eu vi situações que você realmente poderia auxiliar mais ainda. E você sempre foi muito bem articulada, sempre muito didática na sua forma de expressar. E aí veio o convite. Você lembra como que foi esse convite para você dar aula? A primeira aula, você lembra como que foi? A primeira aula, eu falei sobre DRE dentro da comunidade. E a gente tinha começado, dentro de um projeto, de uma aula do próprio BPT, a gente montou um grupo que existe até hoje,
Foi numa aula da Milene Moledo. E aí, conversando ali na aula e tudo interagindo, a gente pegou e combinou de montar um grupo pra gente trocar ideias. Como que chama mesmo? E se ajudar. Embalos tributários. Embalos tributários, é. E a gente se ajudar. E a ideia foi minha e o Cleverson já colocou em prática. O Cleverson hoje é nosso curador e a gente depende dele, assim. Ele faz acontecer. E o Cleverson vem desde o FT, né? Então, assim, acho que o pessoal mais antigo tá lá, tá tudo, a gente tá todo mundo junto nesse grupo. A gente, inclusive, mês passado a gente se encontrou. Que são a gente com um foco, se ajudar. Se ajudar. E aí, aí a gente começou a dar aulas lá. Pra gente tentar se desenvolver mesmo para falar, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar com a câmera. A gente sabia que tinha que migrar, e você falava muito pra gente a questão do digital. Então, lá em 2020, você já estava falando do digital e tudo, eu devia ter aproveitado desde essa época. Então, mas eu tinha uma dificuldade muito grande. Então, assim, cada um com suas dificuldades e com as suas habilidades, a gente se apoiar. E aí, já tava rolando ali algumas conversas nossas. Mas eu acho que eu te pedi. Eu falei assim, deixa eu dar uma aula lá. E você falou, claro, porque ali é o espaço dos alunos e tudo. E aí eu fui dar aula, falando sobre DRE. Eu falei, deixa eu pegar aqui, porque assim, eu ainda tinha um receio ali também, né? Falei, como que eu vou falar de tributário no meio de um monte de gente sabe mais do que eu? Falei, deixa eu ir pra onde eu sei. Eu fui começar ali, tateando, né? Pegar, já mostrar que eu... Vou no cenário seguro pra mim. Deixa eu ir pelo menos no cenário seguro pra mim não sofrer tanto. E como o financeiro, ele tá muito interligado, né, com o tributário, eu falei, acho que vai fazer sentido também para as outras pessoas aqui. Mas foi o primeiríssimo, assim, ó, de todos. E aí, depois desse, aí já tinha passado, né, 21, quando foi 22, você me chamou para poder ser gerente da comunidade. Ah, sim. E até deixa eu fazer um parênteses para contextualizar. Antes da gente lançar a formação de tributarista do futuro, que foi em maio ou junho, tô fazendo 5 anos agora, o FTF. A gente criou a comunidade tributarista do futuro. Antes da formação tinha a comunidade tributarista do futuro. E na comunidade a gente fazia aulas frequentes e fazia desafios. E um dos desafios foi... A Milene dava muito desafio, que era uma das professoras da comunidade. E ela sempre com esse viés de inovação, tecnologia, sempre muito antecipada ao que a gente está vivendo hoje, mas já falava desde aquela época. Desde aquela época. Então, foi dali que algumas pessoas se uniram, que estavam na comunidade, e criaram embalos tributários. E aí, eu precisava de pessoas para gerenciar a comunidade, né? Para fazer esse meio de campo ali entre os membros da comunidade. Então, eu te fiz o convite para poder ser uma das gerentes da comunidade. Tava aumentando também a quantidade de alunos, né? Então, precisava de alguém ali mais próximo e tudo. E eu achei ótimo, porque, assim, as dúvidas dos alunos, nem sempre eu sabia. E eu ia atrás, eu ia pesquisar. Uma forma de você também aprender. Aprender. Então, aquilo me desafiou bastante. Porque viam questionamentos, então a gente tinha um suporte dos outros professores também, que auxiliava. Mas eu sempre procurava pesquisar. Eu quase nunca chamava os professores. Às vezes eu só validava uma informação, porque eu ia atrás pesquisar aquilo. Então, eu aprendi muito nessa época, e eram assuntos do tributário, mas assuntos diversos. Então, assim, eu tinha um caminho ali meio que a gente vai começando a focar, vou estudar aquilo ali primeiro, e focado naquilo ali, mas eu não tinha uma amplitude total. E lá saía perguntas de todas as formas. E aí, isso me ajudou muito, porque enquanto eu estava procurando as respostas para dar para aquele colega e tudo, eu estava aprendendo. Eu estava aprendendo cada vez mais. Isso até para o pessoal que está nos acompanhando e está fazendo esse processo de transição ou está querendo colocar o pezinho no tributário. Foquem bem nessa frase, né? Poder e ocupação de espaço com competência. E se mostrem dispostos a contribuir. Porque a hora que a gente se apresenta, a gente está ali e que os nossos mentores, os professores nos enxergam, eles vão nos dar muitas oportunidades. E oportunidade, como se fosse oportunidade de aprender cada vez mais, oportunidade de ver o que as outras pessoas estão tendo de dúvidas que vêm de clientes, enfim, isso aprende muito. E aí fica muito mais fácil para cada vez mais vocês serem realmente profissionais capacitados, raros e valiosos, né? Como a gente sempre incentiva aqui que os profissionais sejam. E aí, Helena, eu lembro que você ficou, acho que 1 semestre fora da mentoria.
É, porque a mentoria naquela época não era anual, acho que ela era semestral. Aí eu lembro que a segunda turma da mentoria você não ficou. E aí depois eu acho que foi quando eu te chamei para você ser monitor e gerente e entrar na mentoria de novo. Eu voltei na terceira. É, aí você voltou e não saiu nunca mais, né? Nunca mais. Nunca mais. E os 6 meses que eu fiquei fora da mentoria, eu caí. Eu despenquei. Foi tão interessante, porque assim, no primeiro tempo, assim, um termo, né? Eu subi igual leite no fogo. Fez aquele jato. Assim. Foi. E aí, depois, nos outros 6 meses, eu fiquei perdida. Completamente perdida. Parece que eu não tá. Aí, nesse ponto eu já não trabalhava fixo mais, eu já não era mais CLT. E eu caí. E quando veio o convite, eu falei, nossa, eu já queria voltar. E tudo, mas foi assim. Na minha cabeça, eu tinha feito aquele primeiro semestre. E eu já tenho todos os subsídios aqui, deixa eu me dedicar só nisso aqui. Sabe? Então, foi um pensamento muito errado. Muito, muito, muito mesmo. Então, eu achei assim que eu dei uma despencada. E tudo, a minha produtividade diminuiu, tudo. Foi tudo diferente. E foi bem... e detalhe, né? O que eu não comentei. Eu pedi conta no auge da pandemia, né? 2020, né? É verdade. Bem um detalhe bem expressivo. Sim, foi bem no boom da pandemia. Que foi... aí eu peguei e fiquei 6 meses, aí eu retornei. E aí até hoje eu tô. E assim, eu sinto, inclusive quando eu falto algumas sessões da mentoria, porque a gente é quinzenal e tudo, toda vez que eu tenho, parece que tem um gás ali pra frente. Porque eu acho muito importante a gente ter um local onde a gente tem apoio e onde a gente tem pessoas com o mesmo propósito que o nosso. Eu acho que isso ajuda a gente a escalar mais, a alavancar, porque não só o compromisso que a gente tem com a gente, sabe? Então, muitas vezes, a gente não é comprometido com a gente mesmo. Só que a gente é comprometido com os outros. A gente é mais comprometido com os outros. E assim, a gente tem o senso, você brinca com a gente de mãe, mas a gente tem aquela coisa ali que a gente não quer te decepcionar. Aquele senso de responsabilidade, Sim. né? Isso é bom, isso é bom. Então tem que trazer o resultado. Pra mim e pra vocês é bom. É, porque as suas pancadas, elas são doídas. Mas você dá boazinha, Helena. Você dá uns sacodes na gente, assim, e necessário. Sim, tem que ser. E merecido. É o papel de uma mentora, né? É. Igual o do diamante, meu rosa não saía. Meu diamante rosa tava empacado. O sacode que você me deu, fechou brilhante. Porque eu fui dar um fecho. Eu acho que isso é legal também, é uma história bacana da gente contar. Porque, como que foi Você teve o diamante vermelho de 30 mil, aí acho que no nosso primeiro encontro presencial que a gente fez em Curitiba, você pegou o amarelo. O amarelo, sim. Aí o amarelo é de 100 mil reais, tá, pessoal? 100 mil reais. Como que foi esse 100 mil, você lembra? Foi já uma junção de vários contratos. Você lembra como que foi o teu diamante amarelo? Lembro. Quando você lançou o desafio, era contrato único. Então, até o meu diamante amarelo, eu foquei no contrato único. Foi um contrato único. Foi foi um planejamento tributário que eu fiz. Então, a gente distribuiu. Então, tinha a parte do planejamento, tinha um pedaço da governança também, que a gente entrou ali para fazer. Então, foi, na verdade, 120 mil reais. Um contrato de 120 mil reais. 120 mil reais. E aí, já foi como clínica médica. O Mundo FTF o primeiro foi em 2022. Julho de 2022 em Curitiba. Então, aí você tava o quê? Com um ano? Um ano e pouquinho de carreira. E já estava na terceira turma também. Eu já tinha passado e já não tinha saído mais da mentoria. E esse contrato também foi um contrato que me deu uma segurada, né? Porque eu já vim ali, igual eu falei, eu fiquei muito focada nos 6 meses na parte de recuperação de crédito. E recuperação de crédito é um trabalho muito bom. Só que ele é um trabalho, às vezes, ingrato. Principalmente para quem está começando, porque a gente não tem honorário inicial. Exato, ele então, é você deixa tudo êxito. pro êxito. E aí eu peguei e fechei, acabei fechando esse contrato na parte, foi com uma clínica para fazer o planejamento, então fechei um contrato, foi um contrato muito bom. Então foi um contrato para receber parcelado e tudo ali durante o período que a gente estava fazendo a execução dos trabalhos, mas ele foi contrato único também. E ele te garantiu previsibilidade financeira ali, né, de caixa. Para poder ficar tranquila. Porque você depois ficou boazinha, eu já falei isso, mas o primeiro desafio, você lançou pra gente, era contrato único. Então, eu tinha aquele contrato único na minha cabeça. Agora é Pix na conta, né? A gente vai ficando mais seletivo. Seletivo. E assim, só que quem me conhece sabe que eu sempre amei rosa. Rosa, pra mim, sempre foi o meu número. Então, eu sempre foquei no último diamante.
Até então, né? Até então, até o último então. era 2 milhões. Era 2 milhões, então eu só foquei nele. Eu falei, eu vou trabalhar, eu vou conseguir, mas eu quero aquele diamante. Aquele diamante vai ser meu. E eu tinha colocado na minha cabeça, eu fui a primeira a ganhar um diamante, né? No desafio, foi 30 dias depois, mais ou menos, o primeiro diamante. E eu sempre tinha focado na minha cabeça que eu queria o rosa. E era para ele ter saído desde o primeiro ano, porque eu estava esperando somente uma assinatura de contrato. E aí não saía, não saiu. Não ganhou rosa, mas ele sempre esteve na minha E lista. esse primeiro, ele foi com o prefeito da sua cidade, não foi? Não foi. Não foi da sua cidade? Não foi da minha cidade. Era pra ser ele. Era pra ser exatamente ele, mas não foi. Mas foi o primeiro que você prospectou. Foi o primeiro que eu fui atrás. Eu fui em casa primeiro. Mas não foi com ele. Acabou Você viu as saindo oportunidades de serviços tributários para pra prefeituras. Que aí você foi prospectar o prefeito da sua cidade. Uhum. Isso. Aí esse ficou te amarrando, e o teu diamante rosa não saiu com ele. Não saiu saiu. com outra cidade. Com outra cidade. E daí isso também foi uma prospecção sua ou foi parceria? Não, ou foi parceria? Não, prospecção minha. As minhas parcerias com a prefeitura todas foram prospecções minhas. Só tem uma que não foi um parceiro que fez a ponte. Mas aí, no caso, os meus parceiros advogados, eu que precisei trazer. Entendi. Mas foi todas prospecções diretas. Eu só tenho um que tem um parceiro que fez essa ponte, mas todas as outras foram prospecções diretamente minhas. Cara e coragem. Foi. Pegar, falar com... Pegar, colocar ali a proposta debaixo do braço, ir lá e mostrar. Falei, tá aqui, ó, o dinheiro que você tá deixando jogado fora. O dinheiro que você tá deixando na mesa. E principalmente, igual teve o caso de algumas, vai prescrever, você vai perder. Cumprimento de sentença. Teve muitas ali que acabou não fechando, esperando o procedimento rito. Porque, assim, tem o procedimento ali, porque era por inexigibilidade, mas tem ali a consulta do contrato, porque eram valores muito altos. Sim. Eram valores muito expressivos. Que era. Inclusive, todas as outras que eu fiz ali foram saindo depois do Mundo FTF. Inclusive, o que eu fechei foi um parceiro que saiu do Mundo FTF. Você conheceu no Mundo Primeiro do que o da minha cidade. O da minha cidade. Então, acho que o santo de casa até então não fazia milagre. Ele não. Que não fazia milagre. E aí, só que daí eu fui. Aí eu peguei, foi quando eu vi essa oportunidade. Você chegou a passar pelo diamante azul e laranja ou você foi direto pro rosa? Eu peguei o laranja. Você pegou laranja? Peguei o laranja na terceira edição. Na terceira edição no Mundo FTF, que foi primeiro ano em São Paulo. Primeiro ano de São Isso, Paulo. que eu peguei o laranja. Aí já tinha uma junção. Você não foi no São Francisco do Sul, né? Não fui. Aí eu fui e peguei o laranja. Mas, e ainda... E laranja de R$1 milhão, tá? E do mesmo jeito, danado ali dos dois, do rosa não saía. E saiu rosa para um monte de gente. Mas o laranja foi de prefeitura também ou não? Não foi prefeitura. Não? Não foi prefeitura, não. Esse foi de serviços tributários mesmo. Já uma junção de serviços tributários. E aí um monte de gente pegou rosa. Eu lá toda de rosa e nada de assinatura de contrato. Nenhum contrato saía assinatura. Amarrado. Todos esses. Porque assim, o que eu pensei? Foi o de prefeitura ia me ajudar, porque ia ser uma pancada de uma vez. Aí eu ia cumprir o primeiro requisito, ser um único contrato. Nada. Sem chance. Não saiu, não adiantou a roupa rosa, não adiantou o universo ali, eu chamando. Naquele momento ainda não era o meu momento. Não era o meu momento, não era naquele momento. Só que eu tinha mirado tanto no rosa, e ele precisava sair, que eu bati em muita porta. E aí você veio de novo. Olha, você vai... Porque eu falei, eu tô quase desistindo. Eu já não aguento mais, eu não aguento mais. É uma burocracia muito grande. Aí, de novo, você veio. Você me deu um ultimato. Amanhã você vai procurar, você vai atrás, você vai... Ou eles te abandonam, te largam, te dão um não. Ou você vai buscar seu sim, ou você vai buscar o seu não. Mas essa agonia vai acabar. Essa agonia vai acabar. E eu falei, ok. E eu fui. E eu voltei com o contrato assinado. E esse era o da tua cidade? Ou não era da minha cidade ainda, não. Eu não consegui falar com ele. Eu consegui fechar. Eu fechei 2. Ele foi o terceiro. Olha só. Da minha cidade foi o terceiro. E aí foi uma pancada. Porque daí foi esse. Porque daí eu usei. O que você falou pra mim, eu usei com todos. E eu fui. E fui no outro. E fui. E aí a hora que a gente somou tudo, passou de 50 milhões. Aí eu fui separando o dinheiro dos parceiros. E aí fui separando o de todo mundo. Então, nós fizemos 3 diamantes pretos de parceiros, 1 diamante rosa e o meu brilhante. Olha só. Então, ó, diamante rosa, 2 milhões de honorários. Daí a gente teve que criar o diamante negro e o brilhante, né? Por conta dessa situação Porque, gente, contrato com prefeitura envolve... É muito dinheiro. São volumes muito grandes, né? De resultado que gera para a prefeitura e que reflete nos honorários.
Então, a gente teve que criar o diamante negro, que são 10 milhões, e criar depois o diamante brilhante, que são 50 milhões. Então, você falou que deu o brilhante de 50 milhões. Quantos do negro? 3. 3 do negro. E um rosa. E um rosa. Então, 50, 60, 72 milhões só de honorários aí, só de... De quantas prefeituras isso? Acho que a gente tem 6. 6 prefeituras. 6 prefeituras, é bastante coisa. É. E até pegando esse gancho da prefeitura, porque eu acho que vai gerar curiosidade para o pessoal, o que você vê, assim, que são as dificuldades e como contornar essas dificuldades na prospecção, que você falou que você foi com a cara e com a coragem lá, né? Sentou, levou oportunidade. As oportunidades que você levou, recuperação tributária. Recuperação tributária. Principalmente o que? Folha? O que foi? De verbas. Porque eles têm o repasse do FPM, que são repasses que vêm do IR e do IPI. Só que tem um cálculo ali errado de uma base, inclusive é um tema já pacificado do STF, que daí eles passam e fazem um desconto do PIN Proterra em cima desses tributos, desses repasses do IR e do IPI. E aí os municípios... repassa menos para os municípios. Repassa menos. E os municípios têm o direito, já com esse tema pacificado, de ter esse recebimento sobre o valor bruto e não do líquido depois desses repasses. O outro, que foi um cumprimento de sentença, inclusive esse já prescreveu e tudo, então quem aproveitou esse cumprimento de sentença... Aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita mais. Eram verbas da educação, focado na educação, de 1998 a 2005. Esse a gente não pega no principal, a gente só pega em juros e multas, porque é uma verba vinculada. Também vem de repasses de tributos para os municípios, e aí teve uma base calculada errada. Era para ter feito o cálculo sobre um valor maior e a União estava passando sobre um valor menor, então os municípios já tinham ganhado esse direito da correção. Você falou que era só cumprimento de sentença. Isso. E esse é o maior. Tem um dos municípios que o cálculo deles, até a época que a gente entrou, é um retorno de 300 milhões para educação. Nossa vida, é muita coisa. Muita coisa. Então, assim, e principalmente, né, porque ali, mesmo a gente recebendo só em cima de juros e multa ali, por conta do período que é muito antigo, né, ele é muito antigo, então acaba que o honorário é calculado sobre um valor muito alto. E qual que é a média de honorários que você consegue fechar com a prefeitura? É êxito, né? Êxito. Na faixa aí de uns 20%. Ah, consegue fechar uma consegue fechar bem, a não ser que... Percentual alto de honorários. Alto. A não ser que tenha um município ali, porque tem algumas que têm pareceres de Ministério Público e tudo, e fala que nesses casos, ali cair para 10%, alguma coisa do tipo, que tem ali alguma limitação, mas a média mesmo praticada de mercado é 10%. E os outros serviços que vêm da parte da recuperação de crédito também, aí é um trabalho ao contrário do tributarista, né? Porque a gente tenta recuperar o crédito para as empresas. Quando a gente atua para a prefeitura, a gente vai auxiliar os municípios a fazer o processo fiscalizatório da maneira correta para recuperar esses valores que estão sendo sonegados, não estão sendo repassados, principalmente com foco nos grandes contribuintes. Então, a gente também tem uma base muito, muito alta ali de valores. Então, assim, existe um estudo do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional que falam que, em média, 20% dos tributos arrecadados municipais são sonegados. E isso, se for pensar e isolar somente o ISS, cresce para 25%. É muita coisa, né? Muita coisa. E aí, a gente, no meio desse trâmite, a gente teve a questão do IR retido na fonte, que os municípios ganharam o direito de ter esse valor 100%. Então, tanto a retenção de pessoa física, de pessoa jurídica, do imposto de renda retido na fonte, é do município, ficou definido que é do município. E antes, eles já faziam esse repasse. Então, teve o direito da recuperação dos 5 últimos anos, mais essa organização, essa estruturação. Então, tem bastante oportunidade ali para o tributarista. As teses são os valores altos, né? Então, a gente tem valores altos ali, mas consegue ter os recorrentes, que são valores que em torno de 90 dias, 120 dias, já estão ingressando no caixa da empresa. É isso que eu ia perguntar, qual que é a média de recebimento? Porque a gente está falando de contrato com prefeitura, né? Sempre tem uma burocracia. Você tem a parte do judiciário que está... Isso, que essa tá lá. É a poupança, né? Essa é a poupança, essa é a que você vai se aposentar. Isso, ela tá lá, meu plano de aposentadoria. Depois você só vai trabalhar por prazer. Só por amor. Só por amor com o tributário, tá certo. E aí tem o que consegue entrar mais rápido no caixa mesmo, fazer... Isso, ISS. Recuperação de ISS. É um dos que entram mais rápido ali para o caixa, porque daí você faz... o município, os prestadores de serviço, a gente foca nesses grandes públicos, principalmente o concessionário de serviço público. Eles dependem muito de CND. Então, quando a gente identifica que teve erro ali na base de cálculo, que eles fizeram, aumentou, por exemplo, a quantidade
de material empregado na obra para poder reduzir a base do ISS, não tem nenhum tipo de comprovação e tudo, e eles precisam de CND, então eles também têm o interesse de andar muito rápido para poder pegar e fazer essa regularização. Porque, em geral, eles estão errados. Eles têm essa consciência, eles só não têm o que fiscaliza. Porque o município, ele acaba sendo muito carente de profissionais para poder entender mesmo ali o processo no tributário. Então, a gente, por vezes, do lado do tributarista agora, a gente vem, o município vai fazer um processo fiscalizatório e tudo, a gente derruba o auto de infração. O auto de infração por conta de erro. Porque não fez o lançamento correto, não colocou o sujeito passivo, não tem fato gerador, base de cálculo incorreta. A fundamentação legal Isso. Correta. Então, assim, então, quando a gente vem do outro lado, a hora que vem ele tudo direitinho, eles não conseguem dar uma derrubada naquilo, eles acabam organizando. Então, assim, essa do ISS, da parte de recuperação, processo fiscalizatório, ele realmente vem muito rápido. Depende muito do código tributário do município. Mas, realmente, esse primeiro período ali, no máximo, ali, 90 dias, 120 dias, você já está recebendo. E aí a gente quebra uma crença que a gente nem falou, né, no começo, mas é de que para prestar serviço para a prefeitura você precisa ser conhecido, já precisa ter portfólio de prefeitura. Na verdade, não, se quebrou uma crença, né? Outra porque que você é uma consultoria nova, né? Vamos pensar de tempo de nova, com pouca experiência, mas mesmo assim conseguiu o resultado e foi apenas abrir a porta perante uma prefeitura que você conseguiu as demais. As demais, mas não porque um prefeito indicou outro, mas porque você já tinha um case para você levar para as outras prefeituras, né? Não, todas são... Eu só tenho no estado de Goiás, eu tenho no meu município e num outro estado. Mas... Numa outra cidade. Numa outra cidade. No mais, são todos estados distintos. Uhum. Todos estados distintos. Então, a gente conseguiu fechar a primeira. Logo da primeira, a gente fechou um dos contratos. O segundo contrato foi... A gente fechou num dia. Nessa que fechou, a gente conseguiu dar comprovação técnica, porque como o volume era muito grande, é o maior contrato nosso, o volume de valor era muito grande, então eles falaram, não, eu preciso de um serviço para a prefeitura. Então, a comprovação técnica anterior e tudo, eles estavam com essa limitação, não que isso estava na lei, mas por uma segurança dentro do próprio departamento ali do município. Aí, quando fechou essa primeira, passou para eles fecharam um contrato com a gente. Todo o processo estatório já tinha passado e tudo. E nós temos um contrato que ele recebeu uma denúncia, tanto para o Ministério Público quanto para o Tribunal de Contas. A gente já ganhou no Ministério Público e quando veio no Tribunal de Contas, um dos questionamentos foi por que, você sabe dessa história, e por que esta pessoa? Por que essa pessoa? A gente teve uma resposta tem poucos dias, acho que foi mês passado, do Tribunal de Contas. Então, assim, Ministério Público, ok, não tem nenhum problema no nosso contrato. Não tem nenhum tipo de legalidade, nada. E quando retorna que um dos apontamentos, então acho que eram 5 apontamentos, todos foram rebatidos, mas o apontamento que mais me chamou atenção, justamente por conta que foi a repercussão maior, quanto à capacitação técnica da profissional que está à frente. E aí, eles vão apontando e colocando ali todos os pontos. Porque, assim, no país hoje, dentro dessa parte de recuperação de créditos, para prefeituras existem 3 cursos. Um eu fui aluna, um eu dei aula e o outro é o nosso do IBPT. Só tem 3 cursos na área. Então, se pesquisar, não tem. Então, assim, do ISS, tudo agora, das teses, não tem. São 3 cursos. Um que eu fui aluna que aprendi, o outro já dá aula, o outro já é do IBPT. Então, na hora da parte da comprovação técnica, que vai rebatendo ali e tudo, aí vem o currículo, o notório, todinho meu, assim, ó. E a maioria ali vem da onde? Do IBPT. E até por conta dessa tua experiência, a gente montou, né, dentro da plataforma de treinamentos do IBPT, um específico para a prefeitura. E hoje você encabeça esse de prefeitura, que não é só com você, de ter vários professores, né? Você chamou você que organizou ele, vamos dizer assim, né? Organizou, chamou todos os professores. E aí também tem o DSATS, né? Que é o do zero a tributarista especialista em Simples Nacional, porque você falou a tua outra paixão. Então, hoje a Helena tem esses dois treinamentos dentro da aba aqui do IBPT-LA. E Helena, depois a gente teve até para finalizar o nosso episódio de hoje, para não ficar tão longo, mas é legal a gente colocar essa fase atual, porque aí depois a gente viu também que é muito legal, né, fazer recuperação, prefeitura, só que o que importa, que é o fluxo de caixa, a previsibilidade financeira, arroz e feijão para pagar as contas, ali fica um pouco comprometido. E aí foi que eu falei,
Daí foi, né, a instrução, gente, a gente precisa ter, né, vocês precisam focar em serviços que deem previsibilidade financeira. É muito bonito, recuperação tributária e tal, mas a recuperação nem sempre vai ser aquele altos e baixos, você, né, não tem previsibilidade. E a gente começou a focar muito dentro da esteira, bater para vocês começarem a fechar contratos com o serviço número 1 da esteira, que é a gestão do passivo tributário. E aí eu acho que esse foi também uma outra virada de chave dentro da tua consultoria, né? Sim, porque eu tinha pegado a primeira parte do meu trabalho, então assim, a gente focou nas recuperações, então foi prefeitura e tudo, só que são trabalhos que a gente não come, né? Só pensar bem ali, o arroz e feijão mesmo. Eu falei, aposentadoria futura. Então, assim, tem que ter alguma coisa pra gente conseguir se manter até receber. Então, assim, aí veio a gestão do passivo. Então, a gestão do passivo, que é o carro-chefe também, hoje, também do meu escritório, que é aquele trabalho que ele me remunera agora, ele me remunera depois. Então, ele já auxilia ele a manter o escritório todos os dias. E é o serviço que eu mais foco. Eu não foco em prospecção e outra coisa. Então, até o do município, eu dei uma quietada ali e tudo. Então, assim, faço quando tem oportunidades. Então, aproveito a oportunidade, um network com alguém indica, alguém né? indica, alguma tem coisa assim. de abertura perante prefeitura. Mas no mais, aí entra a parte da gestão do passivo. E a gestão do passivo, o interessante do trabalho da gestão do passivo é que a gente praticamente faz todos os serviços no tributário, a gente consegue fazer dentro da gestão do passivo. Então, a gente faz a recuperação de crédito, que ela vem ali de uma forma, a gente que auxilia a empresa, mas sem correr atrás da recuperação em si. Então, é um serviço que já está te remunerando, você está executando, enquanto isso você está recebendo depois. E é um trabalho que depende do esforço da gente também. Você analisa a empresa, você faz o compliance, você faz a recuperação de crédito. E você abre portas para continuar a esteira, né? Isso. Abre portas para planejamento, para consultoria, para estudo, para governança. Então, é muito bom. E aí veio uma outra especialidade que você acabou se desenvolvendo, né? Que foi justamente a questão da capacidade de pagamento, que volta também a tua expertise inicial que pega, né? Do financeiro. Isso. E aí hoje você também acabou se consolidando aí como uma grande especialista em laudos de capacidade. Laudos de Capag. Laudos de capacidade de pagamento. Inclusive, pessoal, como a gente começou a trabalhar forte também dentro da EBPTLA, né, com a gestão do passivo tributário, depois de um tempo eu fiz o convite para você vir ser uma das nossas coordenadoras, né, que foi também uma missão, jornada dupla, né, trabalhar dentro da tua consultoria, trabalhar com a gente aqui, justamente por conta da expertise da Helena em relação aos laudos de capacidade de pagamento. Então, hoje a Helena é uma das coordenadoras da EBPTLA e a gente tem um volume grande de clientes, né? Um volume bem grande de clientes. Então, isso foi bom porque acelerou também ainda mais a capacitação técnica. A gente aprendeu na prática muita coisa. E agora a gente trouxe uma novidade também, né? Tanto para nós aqui como para os nossos mentorados, que foi pegando todo esse contexto de tecnologia e da revolução tecnológica que a gente está vivendo, que é a inteligência artificial. Conta para o pessoal qual que foi a grande novidade que a gente lançou, inclusive, nessa última edição do Mundo FTF. E aqui antes eu quebro mais um mito, que são as despachar com o procurador. Fala sobre isso. Porque por conta das a questão Capags, da assinatura de laudo, que a gente também tinha. Também. Porque, assim, tinha aquele estigma que o procurador só atende advogado. Aí ele abriu um pezinho, talvez, o contador. Eu sou administradora, despacho com o procurador. E isso foi muito bom, essas conversas. Porque, assim, sempre que a gente protocola um laudo, a gente já pede uma audiência com o procurador. E essas conversas, a gente pegou muitos procuradores solícitos, que foi auxiliar até mesmo a gente entender o que eles queriam desses laudos. Porque não tem nada explicando. Não tem curso explicando, não tem curso ensinando, não tem a legislação é muito vaga. Muito vago. Mas a gente precisava fazer algo robusto que desse essa reclassificação para os nossos clientes para a gente poder atingir o nosso objetivo principal, a redução do passivo tributário. Acesso a desconto e prazo de pagamento. Isso. E aí eu quebrei um desses paradigmas. Eu falei assim, o procurador me atende. Eu despacho com o procurador. E aí a gente vem para um segundo. Quem assina laudo de capacidade de pagamento é só contador. Mentira, eu sou administradora e eu assino. E os meus laudos passam. E é validado, porque assim, a lei fala profissional legalmente habilitado. Então, quem detém os laudos são de capacidade econômica e financeira. Quem detém esse conhecimento? O contador, o administrador, o economista. Então, dentro dessa área, eu estou aqui. Então, tenho o meu CRA, sou uma profissional habilitada. Temos uma aluna nossa, que é administradora, e ela estava pagando um contador para assinar os laudos. Olha só.
E aí ela tava falando comigo, perguntou desse despacho do procurador. Ele, mas como que você faz? Porque não tem. Eu não tenho um advogado aqui e tudo. Ela até fechou parceria agora com a gente por conta da doutora Jéssica e tudo, que ela precisava ingressar com umas ações judiciais. E ela foi me contou essa dor. Eu falei, você consegue despachar e passa a assinar seus autos. Pra você pagar ninguém, não assina os meus. Eu assino os meus, sua formação é a mesma que a minha. De novo ter coragem de testar a primeira vez, Sim, né? Sim, e foi isso. Vamos testar, vamos ver se passa. Porque os primeiros laudos meus eu assinava em conjunto com o contador. Pedia pro contador da empresa, depois no IPT tinha uma contadora para ajudar. Então, e foi na necessidade também, né? Foi na necessidade, a gente foi vamos testar. Porque a lei fala, não existe lá exclusivamente. Não tinha esse termo, né? Então, aí com isso, e isso foi possível começar a validar e entender o que a Procuradoria queria. Quais eram as informações que ela queria, o que ela queria que fosse passado para ela com bastante clareza. E com isso eu comecei a conseguir ter um compilado de tudo isso, né, para poder conseguir criar a LIA. Porque daí você conseguiu ver padronização e criar método. Isso. Eu consegui criar a metodologia, porque até então ia de forma muito intuitiva. Então, olha, eu sei que eu tenho que fazer análise de indicadores financeiros. Não tem como analisar as finanças da empresa sem indicadores financeiros. Então, vamos começar a fazer projeções de caixa. Fazendo projeção de caixa. E aí, até o momento que eu consegui, não, esse aqui tá ok, esse aqui eu fui questionada, eu precisei argumentar, esse aqui passou. A gente tem hoje, pelo menos até o presente momento, 100% de deferimento. Olha só. A gente ainda não teve, eu não tenho nenhum laudo meu hoje ainda que foi indeferido. Pode ter sido deferido parcialmente, mas indeferimento a gente não tem. E aí você levou toda essa metodotização para um agente de inteligência artificial. Que foi onde nasceu a LIA. E a LIA nasceu principalmente para me ajudar a ganhar escala. E o que é LIA? LIA, laudo de inteligência artificial. Laudo de inteligência artificial, para fazer as avaliações de capacidade de pagamento, que é o que é importante dentro da gestão do passivo. Isso. Para aqueles contribuintes que estão com o rating A ou B, não têm acesso ao desconto, passarem a ter acesso ao desconto quando a reclassificação é para C ou D. Muito legal. E agora a LIA também tá disponível para os nossos mentorados, né? Nossos mentorados. E assim, e eu já pensei na LIA para ela, porque para mim eu ganhava escala. Para os alunos que tinham a dificuldade de não ter esse conhecimento anterior, porque assim, ensinar a fazer o laudo acaba ficando difícil por conta de um conhecimento prévio que a gente tem. Não é do tributário, né? Não é do tributário. Então, eu quis trazer algo que auxiliasse eles ganharem também essa velocidade, tanto para mim ganhar velocidade, mas também para eles que não têm esse conhecimento nessa análise dos números, dessas informações, para ela conseguir pegar e fazer e elaborar esse laudo para auxiliar. E a gente está no mundo ali da mais uma vez, Helena demonstrando poder, entendeu? Demonstrando poder, ocupando espaço com competência. Helena, mais pra frente a gente faz a parte 2 de como que está sendo a implementação da LIA. A gente está com vários outros projetos, né, tecnológicos que a gente tem conversado. Mas eu quero te parabenizar, primeiro por toda a tua trajetória, que seja inspiração para todo mundo que nos assiste aqui, que de repente tem alguma crença limitante, está ali achando se consegue ou não. E para a gente finalizar, o que você daria de orientação para o pessoal que está nos assistindo em relação a se arrepende em algum momento? O que você daria aí? Fala a tua frase de efeito para ficar marcada na... Olha, se falar que eu me arrependo só se for de não ter começado antes. Né? Mas o que eu falo que foi depois do vai com medo, tá com medo, vai com medo mesmo, que é o A ao cubo. Aprendeu, aplica agora. Então, assim, aí isso depois do ir, eu sempre coloquei isso pra mim. Então, assim, precisa de uma mentora, precisa de uma base sólida de conhecimento. Então, tudo isso o IBPTLA tem. Só que não adianta ficar com tudo isso se não colocar em prática. Exato. Enquanto não colocar obesidade em prática, mental ninguém quer. Não adianta. Não adianta. E vai ter dificuldade? Vai. Você vai errar? Vai. Só que você tem que errar, então erra rápido e corrige. Então, assim, conta com as pessoas certas para você poder ir pegando orientação, instrução, te auxiliando no meio da jornada, que é o que foi importante para você, foi importante para mim, e é o que realmente faz a diferença. E você que está nos assistindo aqui, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links, dependendo do seu momento. Se você está querendo migrar agora para o tributário, se identificou com a história da Helena, vai ter o link aqui para você entrar na próxima turma da Formação Tributarista do Futuro. Vai ter o link da lista de espera. Se você já está no tributário, mas está sentindo que você pode melhorar, quer um acompanhamento, você já está aí faturando, mas você quer escalar mais, quer ir para o teu diamante
amarelo, pelo menos, os 100 mil. Então, a gente também vai deixar um link aqui para você aplicar para a mentoria, porque se for do seu momento, a gente vai entrar em contato com você. E continua nos acompanhando aqui toda semana um episódio aí, sempre para te incentivar, porque nós somos instrumentos de desenvolvimento econômico do Brasil. Nós, os tributaristas, a gente lida com algo que é fundamental, que tem a ver com finanças, mas tem, né, os tributos, eles estão ali totalmente inseridos nos negócios. Então, é muito importante. A nossa profissão, ela tem um propósito, né? Isso que eu acho que é muito legal, tem um propósito. E precisamos sempre não sermos tributaristas medíocres, que é o que eu falo, né? Temos que ser tributaristas raros e valiosos, assim como o diamante, que é o que o tributarista de inteligência faz. Helena, obrigada. Espero te ver aí muito em breve, né? Contando mais novidades aqui, como que está sendo a Lia, a experiência da Lia e todas as grandes novidades que a gente vai ter. Sucesso na sua jornada, viu? Muito obrigada. Para você que nos acompanhou, muito obrigada também. Curta, compartilhe, sempre vai ter alguém que vai se beneficiar com esse episódio e nos vemos na próxima. Até lá, tchau, tchau.